Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, então, nós vamos dar sequência aos nossos estudos a respeito da história do Brasil. E para isso, então, nós vamos hoje iniciar o estudo do período colonial. Só que a gente precisa ter em mente que o período colonial é um período muito extenso, então não tem como a gente fazer tudo isso, todo esse período, em um único vídeo. Então a prof vai fracionar esse conteúdo em alguns vídeos, a prof ainda não sabe quantos, mas a gente vai fracionar esse assunto em alguns vídeos para ficar mais fácil de vocês entenderem então esse conteúdo. O período colonial ele se estende a partir da década de 1530, quando inicia efetivamente a colonização do Brasil, quando inicia esse processo colonizatório. E aí existe uma variação entre os historiadores de até quando dura o período colonial. Alguns historiadores defendem que o período colonial ele dura até o ano de 1815. O que acontece nesse ano? Em 1815, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarve. Então, aí o Brasil deixaria a condição de colônia e passaria a ser um reino. Outros historiadores defendem que a condição de colônia se estende até o ano de 1822, quando acontece a proclamação de independência. Então, existe essa variação entre quando que termina o período colonial. Se inicia então em 1530 e se estende, dependendo da historiografia, até 1815 ou até 1822. E é um pouco deste período que nós vamos começar a ver neste vídeo, então, de hoje, a respeito do período colonial. Então, pessoal, a colonização do Brasil, eu costumo trabalhar que ela está pautada em 3 eixos. Não seriam bem 3 eixos, mas em 3 palavras que resumem esse processo colonizatório e do porquê Portugal resolveu, então, a partir da década de 1530, iniciar a efetiva colonização do Brasil. Quais são esses 3 eixos, então? Eu uso 3 palavras para descrever: ocupar, defender e explorar. Eu gosto de trabalhar com esses 3 eixos porque há uma ligação entre eles e a gente consegue perceber claramente as intenções de Portugal ao empreender este processo colonizatório pautado nesses 3 eixos, nessas 3 linhas de pensamento da coroa portuguesa. Então, assim, 2 coisas a se constatar a respeito da colonização do Brasil. Uma delas é que a questão administrativa era muito complicada, muito delicada de se fazer, muito difícil, em virtude da distância que havia, né, distância geográfica entre Portugal e o Brasil. Né, a questão de todo o Atlântico estar entre esses 2 territórios e dificultar a presença portuguesa aqui. Também a gente tem que levar em consideração que a coroa sempre procurou se fazer presente com instituições, com pessoas que vinham a mando do rei de Portugal para aplicar as leis portuguesas aqui no Brasil colônia. E a segunda constatação é que a colonização do Brasil ela vai ser uma colonização de muita experiência portuguesa na África, no continente africano, ou seja, Portugal já havia aplicado muitas das coisas que aplicou aqui, porque lá já tinha dado certo, então Portugal trouxe para o outro lado do Atlântico e aplicou aqui no Brasil. Então nós temos todo este sistema administrativo já numa tentativa em que na África deu certo e vai ser trazida para cá. Como deu certo lá, eles trazem para o outro lado do Atlântico. Então, a questão do processo de colonização do Brasil, do início efetivo da colonização do Brasil, ela está muito ligada
a questão das ameaças estrangeiras que o território do Brasil vai sofrer neste período, do período pré-colonial que a gente já viu. Principalmente a ameaça francesa, logo nesse início aqui, para contrabandear o pau-brasil. Você pode assistir o vídeo sobre o período pré-colonial que a gente já conversa um pouco sobre isso. Então, a ameaça estrangeira, ela se torna mais forte em relação a Portugal, e aí é por causa disso que Portugal decide estabelecer efetivamente o controle sobre o Brasil num processo de colonização, como uma forma de evitar, de barrar, de conter essa possível entrada dos estrangeiros, dos povos estrangeiros no território do Brasil. Então, a partir disso, a partir dessa ideia da coroa portuguesa de iniciar a colonização do Brasil, serão enviadas as expedições colonizatórias, né, ou as expedições colonizadoras. Essas expedições, elas vão ter como líder, como figura principal, o Martim Afonso de Souza. Ele era um enviado da coroa portuguesa para vir aqui no Brasil, iniciar esse processo de colonização e fundar as primeiras vilas, as primeiras comunidades do Brasil. Então, ele vem a partir da década de 1530, mais efetivamente, só que mesmo assim, as expedições colonizadoras do Martim Afonso de Souza, elas não são suficientes para colonizar todo esse território do Brasil, do ponto de vista que ainda avalia o Tratado de Tordesilhas. Então, o território era muito grande, era uma faixa litorânea muito extensa e precisava de um sistema colonizatório mais efetivo, que garantisse a posse da terra mais efetivamente. E a partir disso, então, pensando nesse processo administrativo, então a coroa portuguesa instituiu a primeira forma de administração colonial aqui no Brasil, que foi o sistema de capitanias hereditárias, que foi instituído no ano de 1534. Então, o que eram as capitanias hereditárias? Então, as capitanias hereditárias eram 15 lotes, 15 faixas de terra que eram traçadas horizontalmente no território que pertencia à coroa portuguesa, e cada uma dessas faixas era doada a um capitão donatário. Então, o homem que recebia a capitania passava a se chamar capitão donatário. Por que a coroa portuguesa, então, vai passar a distribuir as capitanias hereditárias, pessoal? Para facilitar esse processo de ocupação do território, de defesa do território e, consequentemente, de exploração. Por quê? Vamos pensar que no momento que você ocupa um território, que você traz pessoas para viver aqui, automaticamente você está defendendo esse território e, consequentemente, você vai explorar esse território, vai procurar riquezas, vai ver o que aquela terra tem para fornecer, seja riquezas ou seja o empreendimento agrícola. Então, as capitanias hereditárias que eram dadas aos capitães donatários eram essas faixas de terra que visavam, então, aplicar a administração colonial. Quem eram, quais as funções dos capitães donatários? Então, os capitães donatários, eles eram membros da pequena nobreza de Portugal, eles eram burgueses e eles tinham forte ligação com a coroa portuguesa. Por isso que eles recebiam esta doação, esta terra. A grande nobreza não se envolveu no processo de colonização do Brasil, pelo menos não no início, porque ainda havia o comércio com as Índias. E era muito mais rentável investir dinheiro nas Índias, fazer este comércio com as Índias, o comércio com o Oriente, do que empreender riquezas no território do Brasil, sendo que não se sabia se ao certo isso ia dar certo.
Então era muito arriscado para a alta nobreza colocar altos investimentos no Brasil sem ter uma garantia de que esse negócio ia dar certo. E o negócio com as Índias, o negócio com o Oriente já estava consolidado e eles sabiam que era um sucesso. Então os capitães donatários, como a Prof falou, eles eram membros da pequena nobreza e da burguesia. E eles também deveriam ser católicos. Para ganhar a capitania hereditária, tinham esses requisitos. Eles tinham que ter riquezas, né, para que eles pudessem empreender esse todo administrativo que a coroa portuguesa queria. Então, eles precisavam ter recursos financeiros para isso. Porque as funções dos capitães donatários eram várias. Por exemplo, os capitães donatários, eles tinham que instalar engenhos de cana-de-açúcar aqui no Brasil, especialmente nas regiões em que esse produto poderia ser cultivado. No caso, no território que era o Brasil, no Nordeste, né? Esse período que o Brasil era colônia, a terra mais propícia para o cultivo de cana-de-açúcar foi constatado, sim, que era o Nordeste. Então, eles precisavam instalar engenhos, eles deveriam construir fortificações para auxiliar na defesa do território. Eles deveriam ocupar as terras e automaticamente procurar riquezas, porque como a Prof falou no vídeo do período pré-colonial, os portugueses eles não encontraram ouro e prata assim tão facilmente como os espanhóis encontraram no Império Inca e no Império Azteca. Então, eles precisavam ainda desse todo processo exploratório para conseguir encontrar os metais preciosos, que era aí uma prática do mercantilismo muito valorizada, né? Uma nação rica era uma nação que possuía ouro e prata acumulado. Os capitães donatários, eles também tinham o poder de cobrar impostos dentro da sua capitania e também de doar sesmarias. Uma coisa importante que a gente precisa pensar a respeito das capitanias hereditárias e do papel do capitão donatário é que as terras não pertenciam ao capitão donatário. As terras eram da coroa portuguesa. A coroa portuguesa arrendava, ela emprestava essas terras para o capitão donatário. Tá? Se a coroa portuguesa decidisse que agora essa capitania hereditária vai deixar de existir e vai voltar a pertencer única e exclusivamente a Portugal, a coroa podia fazer isso. O capitão donatário recebia essa terra emprestada e a coroa portuguesa dizia quando ela deixaria ou continuaria a existir. Vocês viram aí que a Prof falou que o capitão donatário ele poderia doar as sesmarias. Então, o que eram as sesmarias? As sesmarias eram lotes de terra dentro das capitanias. Eram grandes extensões de terra em que o capitão donatário concedia para uma pessoa, para um sesmeiro. O que o sesmeiro faria? Ele tinha o prazo de 5 anos para fazer essa terra gerar lucros, para cultivar esta terra com produtos agrícolas e fazê-la dar lucros. Após esses 5 anos, então, o sesmeiro, ele enviava para a coroa portuguesa os impostos correspondentes ao que essa terra tinha produzido, tá? Então, as sesmarias auxiliavam neste processo de ocupação, de defesa e de exploração do território brasileiro, que aí era um território muito grande para ser empreendido um processo colonizatório. Havia, porém, na distribuição das sesmarias, 2 problemas. Um deles era o fato de que, mesmo em 5 anos, elas não dando resultados positivos, lucros, muitas delas não eram devolvidas ao capitão donatário e à coroa portuguesa. Elas ficavam para o sesmeiro e ele fazia de conta que nada estava acontecendo. E o segundo problema é que as sesmarias vão dar origem aos latifúndios, a essas grandes porções de terras aí que a gente vai falar um pouquinho mais adiante a respeito disso. Então, as sesmarias tinham esses 2 problemas em relação à sua distribuição
E aí vem uma questão, a falta de fiscalização da coroa portuguesa nas terras do Brasil. Então, confiava nessas pessoas e muitas vezes essas pessoas não cumpriam com o seu papel no recebimento da terra e de fazê-la dar frutos. Então, gente, nesse processo aí das capitanias hereditárias, a gente vai ver que o sistema não deu certo. A aplicação, a condução, enfim, o sistema falhou. Alguns pontos que a gente destaca para a falha do sistema das capitanias hereditárias seria a má administração, sendo que muitos capitães donatários, muitos não, mas alguns capitães donatários não vieram nem conhecer as terras que tinham ganhado da coroa portuguesa. Optaram por nem vir conhecer, então não investiram nada, não administraram, não mandaram gente, não investiram a questão da produção da cana-de-açúcar. Também é um agravante para o fracasso das capitanias hereditárias os vários conflitos com as tribos indígenas que viviam nas regiões. Quanto mais conflito com indígenas, mais rapidamente a capitania fracassou. E também a questão dos poucos investimentos, como entra na questão da má administração, de que esses capitães donatários não quiseram colocar o seu dinheiro nessas terras justamente por causa da incerteza de que esse negócio seria rentável. Somente 2 das 15 capitanias, elas prosperaram, elas deram certo, que foi a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. O que tinha em comum, coincidência ou não, entre essas 2 capitanias? O cultivo de cana-de-açúcar, o empreendimento açucareiro que deu certo nessas 2 capitanias, que o capitão donatário investiu recursos, então é um fator que a historiografia aí atribui ao sucesso dessas 2 capitanias. E o segundo fator é a questão de que essas 2 capitanias tiveram relações menos agressivas com as tribos indígenas. Então, esses 2 fatores aí fizeram com que essas 2 capitanias prosperassem e elas continuassem a existir mesmo após a instalação do governo geral. Então, de forma geral, nós podemos dizer que as capitanias tinham o poder descentralizado e cada lote de terra, então, recebia recursos, recebia investimentos de um particular que havia recebido como arrendo, como empréstimo da coroa portuguesa, uma faixa de terra que era a capitania hereditária. Então, os capitães donatários, eles recebiam esse empréstimo da terra para si. Hereditárias, gente, sim, porque elas passavam de pai para filho. Essas 2 capitanias que vigoraram, que prosperaram, elas foram passando para os descendentes dos capitães donatários que as receberam, né? Então, havia esse caráter aí também das capitanias hereditárias. Mas lembrando que as capitanias pertenciam à coroa. Se a coroa por bem achasse pegá-las de volta, a coroa podia fazer com a maior autonomia, com a maior liberdade e com o maior poder que havia. Então, pessoal, com o fracasso das capitanias hereditárias, Portugal conseguiu perceber que havia a necessidade de instalar um sistema administrativo centralizado. As capitanias, então, elas tinham essa característica da descentralização do poder, de que elas eram dadas para várias pessoas nesse processo administrativo. E aí, nessa tentativa de centralização do poder, a coroa portuguesa vai criar, então, no Brasil, o governo geral. O governo geral, então, vai ser criado no ano de 1548 e a sede do governo geral vai ser a Baía de Todos os Santos, a capitania da Baía de Todos os Santos. Então, um cara bem importante que vai vir nesse período para colocar em prática essa centralização do poder vai ser o Tomé de Souza. O Tomé de Souza, ele vai ser o primeiro governador-geral do Brasil e ele vai chegar aqui em 1549. E aí, nessa vinda dele, havia um documento feito pela coroa portuguesa com todas as incumbências que ele tinha para fazer
como governador-geral. E uma das incumbências dele era criar uma cidade para ser a sede do governo. Então, a sede já se sabia que seria a Bahia. E nesse contexto, o Tomé de Souza, então, ele cria, funda a cidade de Salvador, que foi aí a sede do Brasil, a capital do Brasil, durante muito tempo. Então, o Tomé de Souza foi importante por quê? Porque ele marca esse processo de centralização política e o início de uma colonização administrativa mais eficaz. Com o governo do Tomé de Souza, também vão vir, como ele era o primeiro governador-geral, vão vir os primeiros padres, os primeiros missionários da Companhia de Jesus, os jesuítas. E aí os jesuítas eles vão ter um papel bem importante nesse processo de colonização do Brasil. Por quê? Por vários fatores. Então, os jesuítas, eles vinham para a América, eles vinham para os territórios coloniais com o intuito de catequizar o novo mundo, de catequizar os nativos que aqui viviam, porque os nativos ainda não conheciam o cristianismo. E aí lá na Europa, quando o governo geral foi criado, aí a Europa já tinha passado pela reforma católica, pela reforma protestante, já tinha surgido o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, e aí é o contexto da contra-reforma, as determinações da igreja para combater o avanço do protestantismo. E uma das determinações é justamente que a Companhia de Jesus, ela vá com esses países, com essas nações, auxiliar nesse processo de catequização, de expansão da fé católica. Então, os jesuítas vão ter esse papel de conversão dos nativos ao cristianismo, mas também os jesuítas eles vão ser responsáveis pela proteção dos nativos contra a escravização que os portugueses queriam fazer. Então, a gente vai falar deles mais adiante, mas aqui só dando uma pincelada de que os primeiros grupos de jesuítas, chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega, vão chegar ao Brasil junto com o governador Tomé de Souza. O Tomé de Souza também vai criar, em terras brasileiras, na terra do Brasil, o primeiro bispado. Então, vai ser criado, vai ser trazido da Europa o primeiro bispo para auxiliar nesse processo religioso aí da colonização do Brasil. E, infelizmente, este ponto aí não é de se orgulhar, nós vamos ter, então, a chegada, a partir do governo do Tomé de Souza, vão começar a ser trazidos regularmente para o Brasil os africanos para serem mão de obra escrava no trabalho da produção açucareira, que a produção açucareira ela vai ser muito mais incentivada no governo geral. Então, os primeiros africanos também vão vir para o Brasil nesse período do governo geral. Aí, todo o processo, gente, de administração do Brasil, instituído pela coroa portuguesa, tinha essa finalidade de auxiliar, de efetivar a colonização. E por isso a gente precisa pensar que junto com o governo geral foram surgindo outras instituições administrativas. Nós vamos ter aí posteriormente os juízes de fora que vão auxiliar nesse processo. O próprio governo geral era formado pelo ouvidor-mor, pelo provedor-mor, pelo... esqueci o outro nome, mas eu quero dar um destaque aqui a uma instituição que vai surgir nesse contexto e que tinham finalidades administrativas para as várias regiões do Brasil, que eram as câmaras municipais. As câmaras municipais, elas eram chefiadas pelos chamados homens bons, esses homens que tinham... ligações não, que deveriam ser cristãos, que tinham riquezas, enfim. Por que as câmaras municipais foram importantes? Porque elas auxiliavam o governo geral na administração das vilas. Imaginem todo o território que correspondia a Portugal nesse processo de colonização, era grande. Assim como o Brasil é grande até hoje, Então, as câmaras municipais, elas auxiliavam esse processo administrativo para aquelas vilas distantes da sede do governo geral. E os homens bons, eles se preocupavam, então, em construir uma estrutura
para essas vilas, né? Obras públicas, a manutenção da limpeza, o controle, a administração, a cobrança de impostos, tudo isso era feita pelas câmaras municipais. E isso, então, dava mais efetividade, mais eficácia ao processo colonizatório do Brasil nesses anos iniciais aí com a instituição do governo geral. O Brasil vai ter 3 governadores gerais nesse período aí, que é o Tomé de Souza o primeiro, o Duarte da Costa o segundo e o Mendes Sá o terceiro. Então esse período aí é um período de instalação da sede administrativa da coroa portuguesa nas terras americanas, nesse processo aí de colonização efetivo do Brasil. Também a gente precisa pensar que essa parceria do governo geral na administração do Brasil, ela vai ser muito eficiente quando o governador geral, os governadores gerais, eles vão se aliar com os capitães donatários. Para que eles vão se aliar? Por quê? Porque era preciso garantir a defesa do território, porque ainda haviam ameaças estrangeiras. Em 1555, houve a invasão de um grupo de estrangeiros à Baía de Guanabara, a região do Rio de Janeiro. E aí, os franceses eles fundaram na região a França Antártica. Então, eles acabaram se aliando com os nativos que viviam na região e foi preciso alguns anos de combate para que os portugueses conseguissem efetivamente expulsar os franceses desta região. Então, é bem importante a gente pensar que o trabalho do governo geral e em parceria com os capitães donatários vai ser eficiente nesse processo de garantia da defesa do território. Depois de expulsos do Rio de Janeiro, os franceses eles vão fazer uma investida contra o Maranhão e no ano de 1612, já no século 17, que lá eles formam então a França Equinossal, lá no Maranhão. E aí também, 3 anos depois dessa invasão, os portugueses conseguem a expulsão deles da região. Então vejam que havia, além desse processo administrativo, de exploração de riquezas, de busca por ouro e prata, havia essa necessidade de defender o Brasil dessas invasões. Posteriormente, a gente vai ver a questão de que aí os portugueses, no processo político lá na Europa, não conseguem evitar a invasão holandesa, né? Mas era preciso que esse sistema administrativo desse certo também para garantir a defesa da terra, para garantir a exploração do território que ainda estava em processo de exploração. O pau-brasil, nesse período, ele ainda era explorado, mas não com tanta... como que a prof vai dizer, com tanta intensidade em virtude da decadência da exploração da madeira, que já havia acontecido demais e já não tinha mais madeira disponível no litoral, então eles precisavam, os portugueses, adentrar um pouco mais ao território para conseguir o pau-brasil. E aí, a grande tentativa, né, o grande sucesso que vai ter nesse período é sim o empreendimento canavieiro, principalmente na região Nordeste. Que esse assunto é um assunto para o nosso próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. É um assunto bem burocrático, porque a gente está falando aí de questões políticas, de questões administrativas, mas é importante a gente saber desse assunto, porque ele vai dar as bases para a gente entender muita coisa do que se refere à economia e à política do Brasil nos anos subsequentes aí à colonização e posteriormente ao processo de independência do Brasil. Um beijo a todos e espero profundamente que tenham gostado e que tenha ficado compreensível esse assunto.